Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo de notícias recentes para vocês. E hoje eu trago um caso que teve uma recente reviravolta, um caso bem triste que aconteceu aqui no Brasil. Hoje vamos falar sobre algo muito sério que infelizmente acontece muito mais do que nós imaginamos, que é sobre relacionamentos abusivos e manipuladores. Vocês já ouviram falar daquele tipo de pessoa que faz de tudo para não aceitar o fim de um namoro? Pois é, o cara que vamos mencionar aqui neste vídeo passou de todos os limites. Ele usava de manipulação emocional e fingia tomar remédios e até ameaçava tirar a própria vida para manter o controle sobre a sua namorada. Esse é um alerta vermelho gigantesco e eu acho muito importante abordar casos desse tipo aqui no canal, até para servir de alerta aí para homens e mulheres que podem estar vivendo coisas muito parecidas, mas ainda não sabem o risco que pode estar correndo. Hoje vamos falar sobre o caso Carolina Guimarães. Mas antes, não se esqueçam de curtir o vídeo, se inscrever aqui no meu canal e deixar no comentário. O comentário é super importante para o engajamento do vídeo. E eu sempre respondo aqui vocês. Eu tiro aqui um tempinho do meu dia sempre para acessar os comentários, ver o que vocês estão achando aqui dos meus vídeos, do Pandora News e também para conhecê-los um pouquinho mais e responder a todos, tá? Então não se esqueçam de deixar um comentário aqui embaixo, pode ser com um emoji, uma palavra, pode escrever só Pandora, eu vou adorar e vou responder todos vocês. Bom, então é isso. E me sigam também na rede social que estará aqui na tela, lá eu faço conteúdos exclusivos e tenho contato mais direto com vocês. E agora sim, bora para a notícia. Carolina Guimarães era uma advogada muito bem sucedida e mãe de 2 filhos, e ela era divorciada. Um ano antes dos fatos, ela começou um relacionamento com um homem chamado Raul Lages, que também é advogado. E logo esse relacionamento foi se mostrando ser um tanto quanto problemático. O primeiro indício veio quando ela começou a se afastar da sua família e também dos seus amigos, por exigência, claro, do Raul. E de alguma forma ele conseguiu convencer a Carolina de bancar todo o estilo de vida dele, mesmo ele aparentando ser um homem bem-sucedido. Até a academia que ele fazia era a Carolina que pagava. Para suas amigas próximas, ela começou a reclamar ao longo do tempo que era constantemente ameaçada pelo namorado e ele sempre usava esse tom ameaçador para falar com ela quando eles tinham algum problema no relacionamento. E em uma briga as coisas chegaram a um ponto tão ruim que ele chegou a apertar o pescoço dela. E como todo relacionamento abusivo e problemático, toda vez que ela tentava terminar com ele, ele fazia de tudo para que eles voltassem. Os 2 filhos da Carolina, que são adolescentes, perceberam que o relacionamento dela não era saudável e falaram inclusive que o casal, em apenas 1 ano de relacionamento, já haviam terminado 4 vezes. E assim, pessoal, se você está em um relacionamento que a rotina de vocês consiste em ter desavenças, brigas, términos, saiba que você não está em um relacionamento saudável, por mais que você goste do seu parceiro ou parceira. E também, muito provavelmente, alguém vai sair machucado disso, seja emocionalmente ou pior, fisicamente, como acontece em tantos casos. E no caso da Carolina, ela tentou colocar um ponto final pelo menos 4 vezes, mas ele sempre ia atrás dela. Ligava para ela insistentemente, a seguia de carro e ela chegava a bloquear ele nos celulares em que ele ligava para ela. Só que ele sempre conseguia um celular desconhecido novo até conseguir falar com ela. E, conforme eu falei, ele ia até o trabalho dela, ia até a porta da casa dela, até o prédio onde ela morava, ele seguia ela literalmente. Então vemos aqui que ele já apresentava diversos sinais bem ruins. Pouco antes de tudo acontecer, eles tiveram mais um término, assim, bem conturbado, e novamente o Raul começou a perseguir a Carolina. E foi tão intensa essa perseguição que ela fugiu para o México, onde estavam ali algumas amigas dela de férias. E ela falou para essas amigas que ela realmente estava fugindo do Raul com aquela viagem, porque ele simplesmente não deixava a Carolina terminar o relacionamento com ele. Um homem muito abusivo e controlador. Infelizmente, quando ela voltou de viagem, ela acabou cedendo à pressão do Raul e reatou o relacionamento, porém as brigas deles continuaram. E para piorar, logo em seguida, ela descobriu uma traição por parte dele. Novamente eles terminaram e ela pediu que ele pegasse todas as coisas dele que estavam no apartamento dela e que levasse embora. E antes dele sair, ele fez um aviso para ela, falou que acabaria com a vida da Carolina. Ela avisou seus pais, com quem trabalhava junto em Belo Horizonte, que teria que sair da cidade porque novamente havia terminado com o namorado e que ele não iria aceitar o término. E isso me faz perceber que todos ao redor da Carolina percebiam o relacionamento ruim em que ela estava inserida.
3 meses antes dos fatos, ela também escreveu uma carta para ela mesma em seu e-mail, onde ela disse o seguinte, abre aspas, tenho convicção de que me faz mal, mas eu preciso de forças para acreditar nisso. Preciso de acreditar que estou certa, porque eu mesma não acredito em mim. Então preciso de ouvir isso, de falar sobre isso com alguém, de conversar. Começou me afastando das minhas melhores amigas, falando mal delas, impondo esse afastamento. Por exemplo, se ela estiver em tal local, eu levanto e vou embora. Nunca vou sentar na mesma mesa que ela, etc. Fecha aspas. Então, como sempre, como todo homem ou mulher abusiva, a primeira coisa que ele fez com a Carolina foi afastar ela das suas amigas e dos seus familiares. Tirar ela daquela zona de proteção que ela tinha. E por que que um homem abusivo faz isso? Ou então uma mulher abusiva faz isso? Uma pessoa abusiva? Porque, claro que amigos e familiares serão os primeiros a alertar a vítima, falar para ela que ela está em um relacionamento abusivo, que aqueles comportamentos do namorado ou da namorada não são normais. E é por isso que todo relacionamento abusivo começa com a pessoa afastando a sua vítima da sua rede de apoio, para que assim ela fique vulnerável. E foi exatamente isso que aconteceu com a Carolina. Em outro trecho, ela fala o seguinte, abre aspas, ele ameaçou tirar a própria vida se eu terminasse, dizendo que a vida dele não tinha sentido sem mim, que os filhos dele e as outras coisas são secundárias. Fingiu que tomou muito remédio e que estava inconsciente, me fazendo chamar o SAMU uma vez. Quando fala em terminar, tranca a porta e faz chantagens psicológicas, dizendo que eu vou ter a maior prova de amor, que ele vai demonstrar pagando com a vida dele, fecha aspas. Esses sinais, como chantagens emocionais e ameaças, são formas clássicas de manipulação. Uma pessoa narcisista ou até um psicopata se utiliza do amor e do sentimento da outra pessoa como ferramenta de controle para ela. E ele tenta fazer exatamente isso. Durante esse 1 ano de relacionamento, ele tentou se colocar sempre no papel da vítima. Quando via, claro, que a Carolina não estava mais suportando o relacionamento deles. Porém, no fim, quem acabou sendo a verdadeira vítima dessa história foi ela. Tudo aconteceu em 8 de junho de 2022, quando a Carolina e o Raul se encontravam no apartamento dela no bairro São Bento, na zona centro-sul de Belo Horizonte. Misteriosamente, às 11h10 daquela noite, a Carolina caiu do seu apartamento que ficava no 8º andar. O porteiro percebeu, naquele momento, que a luz da área de lazer do prédio havia se acendido sozinha e quando ele foi verificar o que estava acontecendo, ele viu a Carolina caída no chão. Quando os PMs foram chamados e chegaram ao local, apenas o Raul estava no apartamento. Então ele havia sido a última pessoa a ver a Carolina com vida antes de tudo acontecer. E ele disse aos policiais que ela havia se jogado da varanda do prédio por vontade própria. E que, inclusive, ele não estava no apartamento no momento em que tudo aconteceu. Ele falou que estava no elevador. Os policiais aceitaram essa versão dos fatos e logo encerraram as investigações. Já a família e os amigos da Carolina sabiam que jamais ela faria algo do tipo. E no dia seguinte dos fatos, o irmão dela, que também é advogado, começou a investigar por conta própria. Ele então descobriu que os policiais que foram até o prédio atender a ocorrência sequer haviam solicitado as câmeras de segurança das áreas comuns do prédio, para averiguar a versão que o Raul deu dos fatos. E foi aí que a história que o Raul contou aos policiais começou a ser desmontada, a partir das câmeras de vigilância do prédio. Acontece que o Raul falou, e inclusive está registrado em boletim de ocorrência, que quando ele estava dentro do elevador, ele escutou um barulho muito alto, que seria do corpo da Carolina batendo no chão. Então ele falou que sequer estava dentro do apartamento. Porém, as câmeras mostraram a seguinte sequência dos fatos. No dia 8 de junho de 2022, no dia dos fatos, o Raul e a Carol entraram no elevador às 7h31 da noite. 1 hora depois, o Raul desceu de bermuda e camiseta para pegar a comida e ele voltou logo em seguida, em 5 minutos. Às 9h11 da noite, o Lucas e o Vitor, os filhos da Carolina, deixaram o apartamento da mãe para assistir a um jogo de futebol em um bar que tinha ali perto da casa. Quando eles saíram, o casal estava à mesa jantando, não havia tido nenhuma briga entre o casal naquela noite, porém eles notaram um clima bem tenso entre eles. E então, às 11h10 da noite, é possível ver que o sensor da câmera da área de lazer do prédio acende, indicando que alguém estava ali. E esse seria o momento que a Carolina caiu do 8º andar do seu apartamento. 1 minuto depois, o porteiro vai até o local e se assusta ao ver o corpo dela ao chão e ele voltou correndo. E às 11h14 da noite, quando a Carolina já estava sem vida, o elevador ainda estava parado na portaria. E apenas neste momento, o Raul chamou o elevador para o 8º andar.
Ele então entrou com outra roupa no elevador, agora usando terno e carregando uma mochila e 2 sacolas, aparentemente bem pesadas, e ele então vai em direção à portaria. Porém, ao tentar sair do prédio, ele encontra o porteiro bem desorientado, e o porteiro avisa que a Carolina estava ali caída ao chão. E ele leva o Raul até o local onde o corpo estava caído. Cerca de 1 minuto depois, o Raul sai do prédio falando ao celular, coloca sacolas no porta-malas do seu carro, que estava estacionado na rua, e vai embora. Uma ambulância chega para atender a Carolina e nesse momento o Raul ainda está no seu carro e ele acaba estacionando o carro novamente e resolve voltar para o prédio. O que me faz acreditar que ele iria fugir da cena do crime, mas por algum motivo ele acabou desistindo. Às 11h20 da noite, infelizmente os 2 filhos da Carolina entram no prédio e se deparam ao saber da morte da sua mãe. A polícia concluiu que o Raul teve tempo suficiente para tentar esconder todo o cenário de violência que tinha dentro do apartamento. Ele trocou as roupas de cama, passou pano para tirar as manchas de sangue do batente e do chão do apartamento e colocou tudo para lavar. E ele também recolheu todas as roupas dele que estavam ali no apartamento e ainda pegou o pedaço cortado da tela de proteção da varanda, jogou na lixeira, guardou a tesoura dentro da gaveta da cozinha e saiu do apartamento. A delegada que investiga o caso disse o seguinte, abre aspas, todos esses elementos demonstraram claramente que, primeiro, ele não estava dentro do elevador quando o corpo veio ao solo, e segundo, houve sim uma briga ali, houve uma agressão física cometida por ele. Ele chegou a arremessar a cabeça dela ao solo, no chão, e em razão dessa agressão não foi possível determinar se ela faleceu naquele momento ou em razão da queda. Porém, sabe-se que no mínimo ela desmaiou com aquela queda, e então ela foi jogada pela janela da sala, fecha aspas. Para a família da Carolina, era para o Raul ter sido preso em flagrante ali mesmo pelos PMs, se a polícia militar tivesse ao menos solicitado as câmeras de segurança do prédio e vistoriado as sacolas dele. Porém, nada disso foi feito. Em nota, a Polícia Militar de Minas Gerais disse que todas as informações colhidas preliminarmente no local do fato foram registradas em boletim de ocorrência e encaminhadas à Polícia Civil para as devidas apurações e providências cabíveis. E claro que quando a polícia comete erros desse tipo em uma investigação, muitas pistas que iriam elucidar o caso acabam se perdendo. Felizmente, o irmão da Carolina foi extremamente inteligente e perspicaz e pediu acesso às câmeras de segurança do prédio. Senão, muito provavelmente, a Carolina seria mais uma vítima com um caso não solucionado, ou então com uma solução errada. E agora, após 2 anos dos fatos, o Raul virou réu em BH, por suspeita de ter jogado a Carolina do 8º andar do prédio. Hoje ele se tornou réu em um processo de homicídio triplamente qualificado em Belo Horizonte e, como eu falei, o crime foi inicialmente tratado como se ela tivesse tirado a própria vida. Porém, as investigações revelaram a possibilidade de que o Raul tenha sido o autor do crime, e tudo isso foi concluído a partir das câmeras de vigilância do prédio, que mostrava que a versão que o Raul deu aos PMs na noite dos fatos era falsa. A defesa dele pediu também uma autópsia psicológica da Carolina. E a autópsia psicológica é uma avaliação retrospectiva do estado mental e também do comportamento de uma vítima antes dos fatos, e tem como objetivo de esclarecer a causa do óbito. Porém, a Justiça negou o pedido e, na decisão, o juiz Bruno Sena Carmona argumentou que esse tipo de exame é subjetivo por se tratar de uma análise essencialmente interpretativa. Em nota, o advogado do Raul diz que seu cliente é inocente e insiste que a Carolina tirou a própria vida. Bom, pessoal, então este é o caso de hoje e, assim, nunca subestimem os sinais de um relacionamento abusivo. Chantagens emocionais, ameaças e manipulação não são demonstrações de amor, mas sim alertas para você se afastar e buscar ajuda o quanto antes. Então, se alguém estiver passando por isso, que está assistindo esse meu vídeo, conversa com um amigo, conversa com seus pais, com um familiar de confiança, com amigos de confiança, fala sobre esses comportamentos do seu parceiro ou parceira, que tenho certeza que se você não estiver enxergando 100%, alguém próximo de você vai conseguir enxergar. Ainda mais alguém de fora da situação, que fica muito mais fácil de ter um panorama do que está acontecendo de fato. Quando estamos inseridos em um relacionamento, é muito difícil que a gente consiga olhar de forma clara, ainda mais quando tem amor e paixão envolvido. E se você conhece também alguém passando por algo assim, ofereça apoio e oriente a pessoa a buscar ajuda profissional. Infelizmente, pessoas vítimas de relacionamentos abusivos demoram para perceber, às vezes, exatamente pelo que eu falei, por amor, paixão.
E às vezes, mesmo quando percebem, não conseguem se livrar a tempo do relacionamento problemático, como foi o caso da Carolina. Bom, pessoal, se você gostou desse vídeo, deixe o seu like, se inscreva no meu canal e compartilhe com quem precisa ouvir essa mensagem. Então, é isso e até o próximo Pandora News.